Irmãos, vocês que têm acompanhado o nosso canal do YouTube, nós estamos falando sobre o culto doméstico. Na verdade, esse mês de junho será um mês voltado para o evangelismo. Nós já estamos com uma revista, Pescadores, todo domingo está sendo ministrado sobre o tema do evangelismo, e esse mês nós paramos a leitura bíblica diária, nós estaremos falando sobre Esdras, né? E aí nós estamos falando sobre evangelismo. Então, segunda-feira, o pastor Gedeon Júnior, segunda, terça e quarta, falou sobre o culto doméstico, inclusive passou várias literaturas para as pessoas adquirirem e fazer um culto doméstico abençoado com as crianças, com os filhos. E aí, na quinta-feira, eu trouxe uma palavra sobre Safate, o pai do profeta Eliseu, demonstrando, é bem provável que ele fazia cultos domésticos em casa, ensinou Eliseu, e ontem, aliás, hoje, Hoje, o pastor Gedeon Júnior conversou com a pastora Adriana, a líder do departamento infantil. E aí, na segunda-feira, nós vamos continuar com essa série de entrevistas com os líderes dos departamentos da igreja, para poder falar cultos no que diz respeito aos adolescentes, mocidade, senhores, e vai ser uma bênção. E a pedido do pastor Gedeon Júnior, nós estamos aqui, eu e a minha esposa, para falar sobre como que nós ensinamos os nossos filhos em casa. E antes de entrar propriamente no estudo, diretamente no estudo, eu vou fazer apenas uma pequena apresentação, como é que foi a minha criação aqui na igreja. E aí a minha esposa vai falar também um pouquinho sobre ela, como foi a conversão dela, e daqui um pouquinho a gente entra realmente, diretamente no estudo dessa noite. Eu gostaria de iniciar lendo Salmos, capítulo 34, versículo 11. É um salmo de Davi, e em Salmos 34, versículo 11, está escrito assim. Vou dar um tempinho para você procurar em casa. Enquanto você procura, eu vou falar o motivo pelo qual eu estou usando a máscara. Eu estou usando a máscara ainda, porque o meu tratamento finaliza só no mês que vem, né? Então, por esse motivo, eu estou usando essa máscara aqui. Nada tem a ver com Covid, nem com outra coisa parecida. É apenas um tratamento. Então, vamos lá. 34:11, Salmos 34:11, diz assim a palavra do Senhor: venham, meus filhos, ouça-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Vou repetir. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Salmos 34, versículo 11. Muito bem, irmãos, rapidamente, só para falar um pouquinho aqui, como é que foi a minha criação aqui na igreja, como é que eu conheci essa mulher abençoada, e aí entra nos nossos filhos, para nós entrarmos no estudo. Quando eu nasci, os meus pais já eram da igreja aqui, né? Meu pai é o irmão Milton, é o baixista, né? Cantava demais no coral, baixista do coral há muitos anos, e meu pai esteve contribuindo aí, juntamente com a pastora Eloíde e o maestro Ivan. Então, quando eu nasci, meus pais já eram dessa igreja, meu pai Milton e minha mãe Emerita Ramos. E o pastor Gedeon me consagrou quando eu tinha aí 30 dias de vida. Fui consagrado, apresentado nessa igreja, onde nós estávamos aqui na frente, a igreja era aqui à frente, né, onde é o estacionamento, e aí eu fui consagrado, fui apresentado. Então, eu pude participar de todos os trabalhos da igreja. Participei do Rosa de Saron, na época, né? Depois os pequeninos das crianças, não sei se tem o mesmo nome, Lírio dos Vales, mas devia ser o mesmo nome, mas Rosa de Saron me lembro perfeitamente. Então, participei do Rosa de Saron, depois do conjunto Lírio dos Vales, e aí participei de todos os conjuntos. Aí eu fui para os adolescentes, aí eu fui para a mocidade, e hoje eu sou dos varões. O que eu me lembro, assim, com muita precisão,
foi da minha fase da juventude, né? Aqui na igreja, muitos retiros, muitos congressos, onde nós participávamos ativamente, envolvido em todos os trabalhos da igreja. Mas eu sempre estava aqui na igreja. Meu pai não tinha carro, mas tinha uma bicicleta. Os irmãos mais antigos vão lembrar da bicicleta barra circular, aquela bicicleta com aquela rodona bem no meio e aquele cano mais grosso. E aí meu pai pegava meus 2 irmãos, colocava nesse cano e minha mãe na garupa. E aí, com meu outro irmão, na verdade, eu que vinha no colo da minha mãe, na garupa, e meus 2 irmãos no cano. E aí vínhamos para a igreja, e aqui nós participávamos de todos os trabalhos da igreja. Meu pai e minha mãe não faltava cultos, e nós estávamos aqui. Até que um dia o pastor Gedeon falou: Milton, deixa a bicicleta guardadinha lá, que eu vou buscar. E aí o pastor Gedeon buscava a gente, nós morávamos aqui perto, e aí nós vínhamos para a igreja, e aqui nós louvamos a Deus, engrandecemos ao nome do Senhor, e foi essa a minha criação. Então eu estive sempre nessa igreja, e para mim foi uma verdadeira bênção. Hoje eu posso dizer, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu nunca saí da presença de Deus, e eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Minha linda esposa, e como é que foi a sua conversão, como é que você conheceu a Jesus? A paz do Senhor, amados irmãos, todos que nos escutam nessa noite, é um privilégio estarmos aqui para falarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor e de como as coisas funcionam para nós. Eu me chamo Elidiane, tenho 35 anos e sou aqui da igreja sede. E diferente do meu esposo, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, eu me converti aos 12 anos na Assembleia de Deus e, a partir daí, começou a minha caminhada com Cristo, né? A partir daí, eu comecei a conhecer ao Senhor. E, desde então, o Senhor me conservou em sua presença. Depois de alguns anos de convertida, aos 18 anos, de forma mais específica, eu me casei com o Weber, que à época era evangelista, e assim começou o nosso relacionamento com Cristo e nós como casal. Depois de 5 anos, né, o Senhor nos deu o nosso primeiro filho, André. No começo do meu casamento, eu tive uma certa dificuldade, já contei o testemunho aqui algumas vezes, eu tive uma certa dificuldade para engravidar. Os médicos me disseram que era praticamente impossível que eu engravidasse por conta das minhas questões de saúde. Mas eu não desisti, irmãos. Eu pedi ao Senhor, eu clamei, eu pedi filhos que fossem para a glória de Deus e o Senhor me presenteou. Primeiro com o André, em 2011, e depois com a Eloá, em 2016. E aí, eu passo para o meu esposo. E uma coisa interessante, que quando o André nasceu, nós éramos pastores do Jardim do Ingá. E eu lembro que nós estávamos em uma campanha de oração, uma campanha lá para a igreja, para Deus dar crescimento e abençoar o povo, aquelas campanhas que os pastores sempre fazem pelo rebanho. E estava eu, a minha esposa apenas, não era uma campanha para a igreja, era uma campanha onde nós estávamos com um propósito na igreja. E eu lembro que no dia do nascimento do meu filho, quando nós estávamos saindo da igreja, quando eu tranquei a porta, a bolsa estourou. Então o André, ele já estava envolvido com as coisas de Deus. Então nós vamos falar como que os nossos filhos são instruídos na palavra de Deus. Porque quando nós apresentamos os nossos filhos, por exemplo, quem apresentou meu filho André foi o pastor Gedeon, lá no Jardim do Ingá. E quando o pastor Gedeon consagrou o André, ele olhou para nós estávamos em uma festa, era a festa da igreja, e o pastor Gedeon olhou para nós e falou assim: vocês prometem cuidar, educar e colocar essa criança nos caminhos do Senhor, colocando o evangelho, mostrando a palavra de Deus, ensinando, trazendo para a igreja.
E ali nós prometemos diante de Deus, diante do pastor, diante da igreja. Então, nós como pais, nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de levá-los, os nossos filhos, no caso eu tenho 2, né, André e Eloá, então nós temos a obrigação de levá-los à presença do Senhor. E no caso da Eloá, quem consagrou foi o pastor Gedeon Júnior. E o pastor Gedeon Júnior nos fez, né, a mesma pergunta. E ali, nós, em um domingo à noite, falamos e respondemos que sim, que nós cuidaríamos da Eloá, e nós traríamos a Eloá para a igreja e ensinaríamos a Eloá. E foi isso que aconteceu, e nós estamos tentando fazer isso, estamos compromissados com isso. Então, o primeiro ponto que nós queremos falar aqui, já entrando aqui no estudo, tendo em vista que nós já falamos um pouquinho de nós vamos falar aqui em alguns pontos importantes, como que nós fazemos com os nossos filhos. Não quer dizer que todos têm que fazer como nós fazemos, né? Mas como nós fazemos, de repente, pode te ajudar a ter um caminho aí com seus filhos, caso você ainda não está fazendo isso, porque nós estamos falando aqui na live, não sabemos quem é que está assistindo, onde esse vídeo vai chegar, mas nós fazemos dessa forma, e com isso, a nossa intenção é te ajudar a também a instruir seus filhos. Então, o primeiro ponto que nós sempre fazemos é deixar claro que a igreja é um local de bênção. Então, nós vamos falar aqui sobre a questão de congregar. Primeiro ponto, nós ensinamos os nossos filhos que a igreja é importante. Então, os nossos filhos, eles vêm para a igreja com alegria, eles vêm para a igreja com satisfação. E aí tem 2 textos que eu gostaria de ler, eu vou ler um e a minha esposa vai ler outro. Eu vou ler Hebreus 10, 25, e a minha esposa vai ler Salmos 122, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E aí, eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse texto, que é um texto bastante conhecido, mas é um texto muito importante. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Eu, particularmente, sou daqueles irmãos que concorda com quase a maioria, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo escreveu, é o que eu creio, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em outras traduções fala, não deixai de congregar, não deixe a congregação, não deixe de vir à igreja, venha à igreja. E isso que nós colocamos, nós sempre estamos na igreja. Quando nós não podemos vir, por algum motivo, isso é algo absolutamente normal, e muitas das vezes eu não posso vir, e nem a minha esposa, aí a gente até percebe uma certa chateação por conta do André e da Eloá, porque eles gostam muito de vir à igreja. Então a minha esposa vai ler o Salmo 122, versículo 1, e vai falar um pouco mais sobre esse ponto de congregar. Amém. Salmo 122, versículo 1, que nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Então, irmãos, esse é um texto muito conhecido, um texto que foi escrito por Davi. E nós sabemos que Davi tinha em seu coração um grande amor pela presença do Senhor, por estar na presença do Senhor e estar na casa do Senhor. Então, isso é algo que nós sabemos de muito tempo, que Davi se alegrava em estar na presença do Senhor. E quando nós levamos esse assunto de congregar para os nossos filhos,
nós tentamos colocar na mente deles e mostrar para eles a importância de estarmos juntos como congregação, como corpo de Cristo. Porque a realidade, irmãos, é que eu sozinha não sou o corpo de Cristo, mas eu faço parte desse corpo. A igreja do Senhor junta, reunida, congregando em comunhão, compõe o corpo de Cristo. E por que a importância? Eu sempre tento mostrar para os meus filhos a importância de congregar. Qual a importância de congregar na minha percepção? É importante por vários motivos. Primeiro deles, é congregando que juntos, como igreja, nós temos o contato uns com os outros. E a partir do momento em que estamos juntos, unidos, como igreja do Senhor, é que a nossa fé pode ser, sim, fortificada. Em momentos difíceis, nós vamos à igreja e lá nós ouvimos a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, na igreja, a nossa fé ela é fortificada. Na igreja, nós louvamos ao Senhor. Na igreja, nós temos momentos de intercessão, onde nós intercedemos uns pelos outros. Na igreja, nós ouvimos testemunhos que fazem com que a nossa fé seja reforçada. Então, é muito importante nós congregarmos, irmãos. É muito importante mostrarmos para os nossos filhos a bênção que é poder estar na casa do Senhor, juntos com os nossos irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A realidade, irmãos, é que não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é só mesmo no céu, quando o Senhor vier nos buscar. Porque a igreja é formada por pessoas, e as pessoas são imperfeitas. Mas quando estamos juntos, irmãos, quando estamos congregados em união, em comunhão, o Espírito Santo de Deus opera milagres. Então, eu sempre tento, mostrar isso para os meus filhos. A importância de se estar na casa do Senhor. Juntos como igreja, partes do corpo. Cada um de nós temos uma função. E na casa do Senhor, essa função se torna mais evidente, espiritualmente falando. E aí, a importância de trazer os filhos para a igreja é o trabalho que a igreja proporciona para os nossos filhos. No caso do André, os 2 primeiros anos, a educação dele, digamos assim, a contribuição da igreja foi no Jardim do Ingá, onde nós éramos pastores. Quando ele veio para a sede, já estava com 2 anos, aí a Eloá, aí sim, já nas mãos da pastora Adriana. O André com 2 anos, a Eloá desde sempre. Então, o que hoje nós observamos no André e na Eloá, a contribuição que a igreja faz na vida dos nossos filhos é algo fundamental. Nós que assistimos o vídeo hoje da pastora Adriana, conversando com o pastor Gedeon Júnior, nós vimos como o trabalho é sério, como o trabalho é bem feito, como o trabalho é bem desenvolvido. Eu até brinco com a pastora Adriana, é claro que é uma brincadeira, irmãos? Eu falo para a pastora Adriana, quando Deus a levar daqui a 100 anos, 100 e tantos anos, a gente fazer uma estátua da pastora Adriana e colocar ali. Mas é claro que é brincadeira, é só para brincar mesmo. E ela fica rindo, porque ela faz um trabalho muito abençoado com as crianças. Então, quando você traz os seus filhos para a igreja, eles aprendem a orar, aprendem as histórias da Bíblia, aprendem seja através da representação, como foi falado hoje no estudo, como seja através de desenhos, tem várias formas. Eles se envolvem tanto nos congressos de criança, que a gente fica maravilhado, com tanto empenho, com tanto ensaio, com tanta dedicação, e quando o congresso chega, é maravilhoso ver cada criança aqui desempenhando o seu papel, cada um fazendo uma coisa, e isso nunca vai sair da mente dos nossos filhos. Então, a igreja é de suma importância. E o primeiro ponto que queremos falar aqui essa noite é a questão de congregar. Não deixe seus filhos em casa. Não venha sozinho. Hoje eu vou, marido. Estou falando com o marido. Hoje eu vou sozinho. Não venha. Aí a mulher vem. Não, hoje eu vou sozinho, pode ficar com os meninos. Não, irmãos. Vem todo mundo. Traga as crianças para os ensaios.
traga as crianças para a igreja, e você vai ver que seus filhos vão crescer fortes na presença do Senhor. Eles vão amar a casa de Deus. Olha o salmo que a minha esposa leu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles sentem alegria. Quando é domingo de manhã, André e Eloá, eles já levantam. André e Eloá, escola dominical, eles já levantam na hora, já se preparam e aqui nós estamos. É muito maravilhoso. A minha esposa vai falar agora de um ponto importante sobre oração, que é o segundo ponto que nós utilizamos para o ensino na vida dos nossos filhos. Oração. Irmãos, quando nós recebemos a proposta por parte do nosso pastor de trazermos esse estudo hoje de como as coisas funcionam na nossa casa, com os nossos filhos, nós paramos e, analisando a nossa rotina, nós elencamos alguns pontos importantes, como o meu esposo falou. E o segundo deles foi a oração. E como que funciona? Né? Lógico que cada casa tem a sua liturgia, cada casa tem a sua forma, né? Cada família tem o seu ritmo, mas como que funciona para nós na nossa casa? A oração é algo muito especial e muito importante, porque ela nos aproxima do Senhor. É como um diálogo, não existe família sem diálogo, não existe família sem compartilhamento, digamos, de ideias, de pensamentos. Nós compartilhamos tudo em família, pensamentos, condutas, sonhos, projetos, momentos bons, momentos ruins. E assim tem que ser a nossa vida com o Senhor, em oração. A oração é um momento de familiaridade com Deus. E nós tentamos mostrar isso para os nossos filhos. A importância de orarmos, a importância de estarmos em comunhão com Deus em oração. Falar com o Senhor é algo importante. O Senhor quer, Ele deseja nos ouvir. E é por meio da oração que nós conversamos com Deus. É por meio da oração que nós apresentamos a Deus não só as nossas necessidades. E nós tentamos mostrar isso no dia a dia para os nossos filhos. Que nós podemos orar o tempo inteiro, falar com o Senhor em todos os lugares, falar com o Senhor em todo o tempo, que não existe uma regra específica para orar, desde que essa oração venha acompanhada de reverência, de respeito, de adoração, colocando sempre o Senhor no lugar de Senhor e nós como filhos e servos. Então, nós tentamos passar isso para os nossos filhos. E funciona. Diariamente, nós recebemos dos nossos filhos relatos de algumas coisas que acontecem na escola. Na semana passada mesmo, o André chegou em casa e falou assim, mãe, eu gostaria que a gente orasse pelo primo de uma amiga minha que sofreu um acidente. Um jovem, um adolescente de 13 anos, que sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça e estava em estado grave. Quando nós chegamos em casa, nós oramos por ele. Na hora de dormir, como todos os dias, nós oramos juntos. Antes de dormir, nós oramos por ele. E assim, eles sempre pedem oração por pessoas enfermas, às vezes acompanhando o grupo. Eles falam, olha, o irmão fulano, mãe, está enfermo, vamos orar por ele? Então, nós temos, irmãos, esse costume de orar pelos enfermos, de orar por pessoas em estado de necessidade, de agradecer pelo nosso dia. Eles sempre oram agradecendo pelo dia, pelo alimento. Então, essa familiaridade com a oração, ela é importante. Às vezes, a gente cria, né, uma dificuldade muito grande para essa rotina de oração que não deveria existir. A gente pode orar em qualquer lugar e em todo o tempo. A gente pode orar lavando louça, a gente pode orar limpando a casa. Lógico que é muito bom quando a gente pode tirar um momento exclusivo para falar com Deus, mas a gente pode orar o tempo inteiro. E aí eu tenho um texto da palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Quando nós estávamos na pandemia, aí Davi, você já prepara o primeiro vídeo? Quando nós estávamos na pandemia, a pastora Adriana fez um trabalho muito importante. Nós tínhamos os cultos lá na casa da pastora, para transmitir para todos os irmãos. E aí a pastora Adriana fez um trabalho muito bonito com as crianças, e que logo após a escola dominical entrava
Você lembra o nome do programa, do quadro? Como é que era lá? Era... Conectados com Jesus. Lembrei. Conectados com Jesus era o nome do programa lá. E aí, teve um momento que a Eloá foi convidada para orar. E olha só a oração que ela fez, que eu gostaria de mostrar para os irmãos nesse dia. Senhor, irmãos, agora fora, Senhor Jesus, agradeço na nossa vida de nós, que a igreja fica arrumada, que o coronavírus vai embora, que as pessoas que estão doentes ficam curadas, Jesus. Amém. Então, olha só, irmãos, ela orou pelo coronavírus. Então, a gente observa que os nossos filhos, eles oram pelo que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, nós vemos nossos filhos orando por esse terrível problema que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? A gente está até orando e pedindo a Deus a graça e a misericórdia por toda essa situação. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo ao nosso redor, eles conseguem entender e eles conseguem orar pedindo a Deus a misericórdia. Então, segundo ponto, primeiro ponto, para a gente ir na sequência, primeiro ponto é congregar, traga seu filho para a igreja, isso é muito importante. Segundo ponto é orar, sempre envolvê-los na oração. É como nós lemos aqui, no texto, e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Só contando um testemunho pessoal, eu fiz uma cirurgia no dia 9 de janeiro, por isso que eu estou de máscara. E eu não imaginava o que eu ia receber ao chegar em casa, né? Eu fui com a minha esposa para fazer a cirurgia acabou por volta de 10h30 da manhã, e eu cheguei em casa por volta de 11h30, por aí. Quando eu cheguei em casa, o que não faltava na sala era versículos e mensagens dos meus filhos que escreveram e fixaram na sala, na parede. Isso na sala, na cozinha. A gente tem um local de estudo lá, escritório, né? A gente colocou lá também. E 70% das mensagens que havia na parede eram versículos bíblicos dizendo da oração. Tudo que pedir a Deus vai receber, confia no Senhor, Deus já atendeu o seu clamor, Deus já atendeu a sua oração, tudo vai dar certo. E eu fiquei feliz, irmãos. Eu sabia que ia ser uma bênção. Fiquei feliz, fiquei muito agradecido por tudo aquilo. Então, assim, é o ensinamento que nós colocamos na vida deles, que é através de vir à igreja e a oração. E eles envolvem cada situação na oração. A Eloá pede a oração pelas coleguinhas dela também, assim como o André pede, e nós estamos vendo isso na vida dos nossos filhos. A minha esposa vai introduzir agora um terceiro ponto, que é muito importante, que é a questão da palavra de Deus, do ensino bíblico. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a palavra de Deus. É até um pouco, lógico, nós falarmos sobre a palavra do Senhor, sobre as Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E quando a gente fala de manual, a gente tem a ideia de algo que é utilizado diariamente. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar dentro da nossa rotina diária. E isso com os nossos filhos não é diferente. Os nossos filhos precisam ter familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia. E isso parte de nós como pais, na vida deles. E o mais impressionante é o seguinte: um dos maiores capítulos da Bíblia, se não o maior, é o Salmo 119. São muitos os versículos desse salmo. E é incrível, é o maior salmo da Bíblia, provavelmente o maior capítulo da Bíblia, e todo ele é dedicado à palavra do Senhor.
todo o Salmo 19 nos chama à consciência de o quanto a palavra do Senhor é importante para a vida dos seus servos. E nós queremos ler um versículo, que é o Salmo 119, versículo 105. E quem vai fazer a leitura desse salmo é o André. E aí pode soltar o segundo vídeo, por favor, Davi. Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Oi, gente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso falando acerca dos mandamentos do Senhor para a nossa vida. É o que nos traz clareza, é o que nos traz direção. É a palavra do Senhor. E na vida dos nossos filhos, irmãos, isso não é diferente. Se nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, os nossos filhos também precisam. Eles precisam ter no seu dia a dia essa proximidade com a palavra, né? Precisamos ler, precisamos ensinar, precisamos levar os nossos filhos a amarem a palavra do Senhor. Porque quando eles amam a palavra do Senhor, o Senhor vai regando a vida deles, vai enchendo de temor, o Senhor vai produzindo fé na vida dos nossos filhos e através da palavra do Senhor. Dentro desse mesmo contexto, nós temos alguns testemunhos pessoais na nossa casa. Nós temos uma filha, a Eloá, e ela gosta muito de escrever, ela gosta muito de ler. E nós trouxemos aqui, irmãos, um caderninho que ela tem. Foi um caderno que ela usou em um dos anos da escola. E aí, quando acabou o ano, ela retirou as páginas usadas. E nas que ficaram, ela começou a construir histórias baseadas nas narrativas bíblicas. Então, a gente contava para ela uma história bíblica. E aí, quando chegava um pouco mais tarde, ela ia para o caderninho dela e ela escrevia tudo do modo com que ela lembrava, como ela entendeu. E aí, se os irmãos olharem, ó, tá de lápis, não dá para ver, mas é com a letrinha dela e do jeito que ela entendeu. Então, a gente conta a história para ela e ela começa a registrar aqui o modo com que ela entendeu. E aqui tem a história de Moisés, ela falando sobre Moisés, ela falando sobre Isaac e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Tem também sobre Jó, tem sobre a passagem de Paulo e Silas, quando eles foram presos, Noé, a criação do mundo. Então, ela lê, nós contamos, e ela reconta com as palavras, do jeito que ela entendeu. Entende? E aí, uma vez, a minha esposa estava lendo um texto bíblico com ela, e sem que ninguém mandasse, se foi iniciativa dela, ela fez esse vídeo aí. Davi, o vídeo 3, por gentileza. Escute, irmãos, e sejam abençoados com a pregadora Eloá. Oi, gente, eu sou a Eloá, estou falando, e hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra para vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejastes. O que a palavra de Deus está querendo te dizer? Que Deus tem um pensamento de paz para você. Ele não tem um pensamento de mal. Quem tem um pensamento de mal para você, que quer te matar, que quer te prender, que não quer que você adore a Deus, que quer que para você ir para, por exemplo, para balada. Não, Deus não quer isso. Quem quer isso é o diabo. Então, o que Deus está querendo te dizer? Que Ele tem um pensamento de paz para você, tem o fim
que tanto desejastes. Eu não sei se tá certo, né? Mas é isso que a palavra de Deus quer para você entender. É isso que a palavra de Deus quer para você ler. É isso que a palavra de Deus quer para você fazer. Porque as pessoas veem o brilho do Espírito Santo em você com as suas atitudes. Não é, essa pessoa vai pra balada, ela tem um brilho diferente. Não, ela vê os brilhos no seu corpo, na sua alma, através das suas atitudes. Então, se você quer servir a Deus, faz uma atitude legal, faz uma atitude boa, para que vejam que você tem um brilho diferente e é o do Espírito Santo. Tchau. Então, esse vídeo foi gravado de forma espontânea. Em um momento de devocional em casa, eu li com eles, eu orei, e logo depois ela me mostrou esse vídeo que ela havia feito. Então, assim, os nossos filhos, eles precisam estar familiarizados com a palavra de Deus. Ela precisa fazer sentido na cabeça deles. E nós precisamos direcioná-los, explicá-los. Então, trazer para a rotina do dia a dia a aplicação dessa palavra, dessa verdade, facilita muito o entendimento, para que eles tenham prazer na lei do Senhor, para que eles possam meditar nessa lei de dia e de noite. E aí, irmãos, tem um texto da palavra do Senhor. Com que purificará o jovem o seu caminho? Aí o próprio texto responde: observando conforme a tua palavra. Então, lá em casa, a minha esposa, ela recebe vários convites para pregar, então ela prepara a mensagem. A Eloá fica ali do lado. Eu, quando eu estou preparando um estudo bíblico, a Eloá está ali do lado. Ou o André está observando. E a Eloá vai para o caderninho dela, já começa a escrever, e então ela está sempre vendo a gente estudando a palavra do Senhor. Uma coisa importante também obrigado, filho. Uma coisa importante também que nós queremos falar, só para fechar essa parte da palavra de Deus, é que nós, lá em casa, por exemplo, a pastora Adriana convidou o André para pregar. Nós demos uma pequena direção para ele, mas ele que foi desenvolvendo ali a mensagem. Eu peguei alguns pontos, passei para ele, e quando ele chegou aqui para pregar, nós ficamos assim. Eu mesmo fiquei um pouco nervoso, porque era a primeira vez meu filho pregando, mas ele conseguiu desenvolver. E aí o meu irmão convidou ele para pregar. O meu irmão é da Igreja Abençoando as Nações, e aí a minha sobrinha, na verdade, convidou o André para pregar. E eu fiquei pensando, vamos ver a reação dele. E a minha sobrinha me ligou e falou assim: tio, o André pode pregar aqui no congresso de criança? Eu falei: Sulamito, deixa eu perguntar para ele, vamos ver a resposta dele. Eu fiquei pensando o seguinte: vamos ver se ele vai aceitar, se ele gostou da experiência em pregar no congresso de criança. E aí eu falei para ele: filhão, a Sulamita quer que você pregue lá no congresso. Você vai? Ele: pai, na hora, só me chamar que eu vou. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é algo espontâneo, nós não obrigamos. E a pastora Adriana fez uma coisa importante. Ela falou: pergunte para ele se ele aceita. Não foi ninguém que forçou, impôs. Não, você vai pregar, não. Pergunte para ele se ele aceita. E ele aceitou e pregou aqui no Congresso de Criança. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro ponto é a congregação, a igreja. O fato de congregar. Segundo, nós vamos orar, buscar Deus, ensinar nossos filhos a oração. E terceiro, nós temos que envolvê-los na palavra de Deus. E a minha esposa agora vai seguir aqui o próximo tópico. O quarto ponto que nós elencamos como importante, né, para esse crescimento espiritual é o louvor, a adoração. E quando nós falamos de louvor, nós não falamos apenas do louvor cantado, né, de ouvirmos hinos, louvores ao Senhor, também isso. Mas de louvar a Deus em todo o tempo, de render a Deus graças, de bendizer o nome do Senhor.
E está aí uma coisa que para a gente é muito importante. Os nossos filhos, eles têm a familiaridade com o louvor desde que nasceram praticamente, porque aqui na sede, graças a Deus, nós temos um amparo muito grande na questão musical, muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas que instruem os nossos filhos desde muito pequena. A pastora Adriana, mesmo nas crianças, já introduz a música, o louvor na vida deles, eles cantam, eles solam, participam em conjunto, tem aula de ukulele aqui na sede, tem aula de flauta. Os meninos estão bem habituados a essa atmosfera musical de louvor e de adoração. A nossa igreja, graças a Deus, é muito rica nisso. E nós louvamos o nome do Senhor. E nós percebemos o prazer, não só dos nossos filhos, mas de todas as outras crianças da igreja, em louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eles vão crescendo, eles vão aprendendo, eles têm familiaridade com divisão de voz, eles conseguem louvar, eles são bem afinados. E isso é mérito da nossa igreja, que tem realmente essa riqueza musical muito grande. E dentro da nossa casa, o louvor é algo muito presente. A gente ouve hinos almoçando, arrumando a casa, a gente ouve louvores perto da hora de dormir, dentro do carro, quando a gente vai para algum lugar. A gente tem essa familiarização com esse momento de adoração. Os meus filhos, às vezes, até brincando lá fora, ou jogando bola, eles colocam hinos, louvores. E dentro da nossa casa, esse ponto que eu vou tocar agora, irmãos, é algo muito particular. Cada um sabe o que funciona e o que não funciona dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? Mas dentro da nossa casa não existe música secular. Nós não abrimos espaço dentro da nossa casa para músicas seculares. As músicas que nós conhecemos como mundanas, nós não abrimos. Lógico que os nossos filhos têm contato com esse tipo de música, na escola, na rua, às vezes assistindo um filme, mas até assistindo um filme dentro da nossa casa, quando tem músicas seculares, a gente normalmente dá mudo, espera passar. Isso é uma prática nossa, irmãos, é uma convicção que eu tenho desde que eu me converti. Porque quando eu me converti, aos 12 anos de idade, eu gostava muito de dançar. Eu tinha, assim, sempre uma facilidade com a música. E aí, um dia, eu me converti, conversei com os meus amigos da escola, falei, a partir de agora eu sou crente, eu me converti. Só que eu continuei nas mesmas práticas. E um dia, eu estava lá na escola, cantando e dançando uma música secular, e um dos meus amigos falou, mas você não é crente? E crente pode fazer isso? Aquilo ficou no meu coração. Então, dentro da nossa casa, irmãos, não existe espaço para músicas que não sejam para louvor da glória de Deus. Eu tenho a convicção, isso é uma convicção pessoal nossa, que só existem duas fontes de inspiração, Deus e o mundo. Então, na minha casa, na nossa casa, só entra louvor, entende? E aí, o que se faz então, irmãs? Irmã, porque a gente está no mundo, e na escola os meus filhos ouvem, passando na rua os meus filhos ouvem. Irmãos, nós estamos aqui, somos passageiros, peregrinos, não pertencemos a esse mundo, mas estamos no mundo. E isso é normal. Mas dentro daquilo que eu controlo, dentro daquilo que é meu poder, eu posso limitar. E a minha casa está sobre o meu controle, sobre o controle do meu esposo, que é o sacerdote do nosso lar. Então, nós deixamos muito claro para os nossos filhos o que vem da vontade de Deus e o que não vem. O que é do agrado do Senhor e o que não é. Então, assim, no que está no nosso controle, é mais ou menos assim que funciona. A palavra de Deus fala, lá em Salmo 150, no versículo 6, o seguinte: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós louvamos a Deus o tempo inteiro. Não só com músicas, não só com melodias, mas em adoração, em agradecimento, nós louvamos ao Senhor. A Bíblia também fala, lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 11 e 12, o seguinte: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce.
Então, irmãos, lógico que o contexto aqui em Tiago não era louvor, mas a gente pode aplicar também na nossa vida de adoração diante de Deus. Lá em casa, irmãos, no ano passado, eu participei de um sorteio. Uma irmã, colega de trabalho, estava fazendo uma rifa na igreja dela, perguntou se eu queria participar. Eu comprei uma rifa do evento dela lá, e aí eu ganhei uma Alexa, né? Aquela caixinha de som de inteligência artificial. Falei certo? Muito bem. E aí é só falar assim, Alexa, louvor. Acabou, irmãos. Ela já coloca o louvor na hora. Então, quando os meninos acordam, Alexa, louvor. O André vai jogar a bola na área, Alexa, louvor. A gente vai almoçar, Alexa, louvor. Isso é uma bênção. E aí o louvor toca, e aí tem um volume lá, você coloca o volume que você quiser, e é uma maravilha. Então, a gente sempre está louvando a Deus. Então, esse é um ponto também de suma importância na criação dos filhos. Música mundana, eu aqui na sede, quando era da mocidade, eu vou confessar aos irmãos, eu escutava, quando eu comecei a trabalhar, estando na mocidade, eu tinha um tio que gostava muito do Raul Seixas. E aí, de vez em quando, eu ficava ouvindo aquelas músicas do Raul Seixas. Ele me deu, era o Walkman. Os irmãos, os mais novos vão lembrar disso nunca. Só lembra, pastor Cícero, do Walkman? E aí eu tinha um Walkman, colocava aquela fita cassete dentro, meu irmão, e ouvindo o Raul Seixas. Um dia, a pastora Sheila, filha do pastor Nunes, líder da mocidade, deu um estudo bíblico e falou, não pode. Crente, servo de Deus, escuta louvores a Deus. E explicou, deu estudo bíblico. A partir daquele dia, eu não escutei mais. Só louvor. Eu achava que estava certo, mas não estava. E esse ensinamento eu trago na vida dos nossos filhos. Então, como a minha esposa pontuou, isso também é um ponto importante na vida da criação dos filhos. Uma outra coisa que é importante também é a questão da rotina, do dia a dia. Nós sabemos que nós estamos no mundo da tecnologia avançada. No meu tempo, irmãos, não tinha nada disso, né? No meu tempo, os desenhos que tínhamos eram o Tom e Jerry, nós tínhamos o He-Man, nós tínhamos o Scooby-Doo, e nós tínhamos esses desenhos aí, e nada mais. Televisão preto e branco, que lá em casa meu pai colocava um plástico vermelho, aí nós tínhamos a televisão vermelha, aí depois, quando cansava do vermelho, colocava o amarelo, tínhamos a televisão amarela, e por aí vai. Hoje, irmãos, mudou. Hoje é a tecnologia, celular, Netflix, nós temos várias formas que o mundo apresenta. Então, a minha esposa vai falar um pouquinho como que é essa rotina, quando se refere à tecnologia lá em casa. Irmãos, o dia a dia é algo muito importante. Nós, normalmente, quando se fala da palavra rotina, a gente pensa em algo maçante, em algo chato. Todas as vezes que a gente fala de rotina, a gente tem essa ideia de que a rotina é algo cansativo, é aquilo que nos traz exaustão. Mas, na verdade, a rotina é algo bom. A rotina bem organizada, bem elaborada no seu dia a dia, ela te traz produtividade, sentimento de satisfação, torna o seu dia a dia mais tranquilo. Mas, como assim, irmãos? Observar a rotina. A Bíblia fala lá em Provérbios, na verdade, Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9, o Senhor vem nos falando sobre os filhos, né? Como lidar com os filhos na presença do Senhor. E no versículo 7, diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui, o Senhor está instruindo aos pais como eles vão
abordar a importância da palavra de Deus na vida dos filhos. Como os pais deveriam lidar com a palavra de Deus na vida dos filhos. Olha, é em todo o tempo. É falando em todo o tempo acerca da minha palavra, acerca da minha lei. É andando pelo caminho, é na mesa, é ao levantar, ao se deitar, é em casa, é em todo o tempo. E quando nós falamos do dia a dia, irmãos, é realmente aproveitarmos a oportunidade para trazer a luz da palavra de Deus para a vida dos nossos filhos. Eu vou dar alguns exemplos. O André, outro dia, chegou lá em casa contando um conflito que teve na sala dele, né? Que envolveu o André. E aí, o que acontece? Eu sempre falei, meu filho, não corre, porque você correndo, você pode se machucar, você pode machucar uma outra pessoa. E aí, ano passado, eu estava em casa, meu telefone toca, era da escola do André, pedindo que eu fosse buscar o André, porque o André estava machucado. E foi justamente por esse motivo. Ele estava correndo no corredor, acabou batendo em um outro aluno que era maior que ele, e ele se machucou. E, além de ter se machucado, ele quebrou o celular. E aí eu fui buscar ele na escola e quando nós voltamos, eu vim conversando com ele. Eu falei, olha, meu filho, a desobediência tem suas consequências. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, toda ação que a gente tem, gera uma reação, uma consequência. Então, por muitas vezes, a mamãe conversou com você que não é para você ficar correndo. Você correu, desobedeceu, se machucou, teve que sair mais cedo da escola e ainda ficou sem o celular. Então, nós precisamos entender as oportunidades do nosso dia a dia para trazer a palavra de Deus. E aí eu introduzi, eu falei, olha, a palavra de Deus fala que melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor se agrada de um coração obediente. A Bíblia também fala, meu filho, que nós precisamos estar atentos à voz do nosso pai, à voz da nossa mãe, e honrá-los. E aí eu vim trazendo tudo que veio à minha mente da palavra do Senhor para aquele incidente que havia ocorrido. Quando ele me falou sobre a amiguinha dele que havia recebido a notícia de que o primo estava internado em estado grave, eu trouxe a mente dele, a necessidade de nós orarmos, tanto que ele mesmo pediu oração, entende? E ter fé. Então, usar todos os acontecimentos diários a nosso favor para que a gente consiga introduzir a palavra de Deus na vida deles. Outro dia ele chegou falando sobre um amigo que disse que uma outra menininha estava interessado nele. E aí eu falei, olha, meu filho, a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Tudo, Deus tem um tempo para todas as coisas. Esse ainda não é o seu tempo. O seu tempo agora é de crescimento espiritual. Então, utilizar-se das questões do dia a dia, das oportunidades que surgem para trazer familiaridade à palavra e instruir os nossos filhos. Então, a gente, lá em casa, é o seguinte, a questão da tecnologia, como a minha esposa falou, a cada momento ela aproveita a oportunidade para falar da palavra de Deus e mostrar o temor do Senhor. Então, lá em casa é o seguinte, tem o dia do sim e o dia do não, no celular. Então, o dia que é para ter celular, a minha esposa, que é o tempo que fica em casa com eles, porque eu já estou na rua, né, no trabalho, mas a minha esposa está ali, 30 minutos, né? Claro que passa um pouco, né? O André está ali, passa. André, acabou o tempo. Não, mãe, não, pai, deixa eu só finalizar isso aqui. Acabou o tempo. A gente até fala para o Lidiane, quando for finalizar o tempo, deixa mais 5 minutos para finalizar realmente o que está fazendo. Mas aí é o dia do sim e o dia do não. Então, a gente está sempre com as antenas ligadas, que quando tem alguma coisa, André, o que você está ouvindo aí? Eloá, não, pai, estou tirando. Eu dei um celular para ele, porque agora ele está no 7º ano, né? Que é a 6ª série. E na escola que ele entrou, eles liberam lá o celular, e aí nós demos um celular para ele, até mesmo para comunicação, aquela coisa toda. E nós sempre falamos para ele, esse celular vai ser supervisionado. Não existe o teu celular, ele tem a senha para poder entrar, porque senão na escola alguém pode pegar e abrir, alguma coisa assim.
mas a senha que ele tem, é lógico que o pai tem que ter. Isso não existe do seu filho, adolescente, ter um celular, e você pai, e você mãe, não ter a senha do celular do seu filho. Isso não existe. Então, é lógico que os pais têm acesso ao celular do filho. Então, lá em casa, eu particularmente, quando sempre eu pego o telefone do André, dou uma olhada nas conversas, o que está acontecendo. Então, a minha esposa estipulou, na verdade, foi até uma iniciativa da minha esposa. Ela que estipulou o dia do sim e o dia do não. Então, nessa questão do celular, a gente está sempre em cima do que está vendo, assistindo, ouvindo e utilizando esse aparelho. Um outro ponto é a televisão. Eu, particularmente, eu não assisto TV. Não assisto TV. Muito difícil. Eu tenho meus compromissos lá, onde eu fico estudando, fazendo as coisas lá, então eu assisto TV. A minha esposa, muito menos. Então, a TV lá em casa é para os meninos, André e Eloá. Então, o que o André e a Eloá assistem? Irmãos, a Eloá gosta de uma novelinha chamada Chiquitita e Carinha de Anjo. E aí, eu, como pai, uma vez eu estava de férias, e aí eu fui assistir com ela essa novelinha. Novelinha super tranquila, mas algumas coisas que tem na novela, a gente aproveita a oportunidade para poder falar também da palavra de Deus. E é assim que funciona a rotina lá dentro da nossa casa. E a grande observação, irmãos, é que assim, nós estamos inseridos em um mundo. Não tem como nós pegarmos os nossos filhos e colocarmos dentro de uma redoma. Eles estão expostos a muitas coisas. E à medida com que eles crescem, eles vão estar cada vez mais expostos a perigos, a doutrinas mundanas. O que é que nós, como pai, temos que fazer? Instruí-los em toda a verdade, instruí-los na palavra. A palavra de Deus fala o seguinte, olha, nós examinamos tudo, examinai tudo e retei aquilo que é bom. Então, assim, nós estamos expostos às coisas mundanas. Não significa dizer que nós vamos aderir a elas, Mas os nossos filhos, à medida com que eles crescem, eles estão cada vez mais expostos. Então, por isso, a necessidade de a gente trazer para o nosso dia a dia a luz da palavra. O que a palavra de Deus fala sobre isso que aconteceu hoje? O que a palavra de Deus fala quando os nossos filhos chegam em casa falando que não gosta do coleguinha A ou do coleguinha B? Outro dia, a Eloá chegou em casa chateada com uma coleguinha, disse que ela era muito chata, que ela tinha empurrado ela. E aí eu fui conversar com ela. Olha, meu filho, existe a necessidade de você se defender, mas a gente precisa observar, não é toda criança que tem a clareza do que é certo, do que é errado, então vamos orar por ela. Então, trazer essas coisas para o nosso dia a dia é muito importante, porque facilita o entendimento. Então, quando eu falo para os meus filhos o que é necessário ser feito à luz da palavra, eu trago essa familiaridade com as coisas de Deus, e eles vão tendo experiência. E à medida que eles têm experiência com o Senhor, fica mais difícil eles serem seduzidos pelo mundo, porque a realidade é essa, irmãos. Cada dia que passa, eles estão mais expostos a riscos, a perigos. E se nós não criarmos os nossos filhos a necessidade de estar em oração, em leitura da palavra, irmãos, o risco é muito grande de perder para o mundo. Essa é a realidade. Nós vivemos em um mundo e em uma carne pecaminosa. Nós temos uma carne pecaminosa. Então, a nossa carne, ela sente necessidade de pecar. Às vezes nós colocamos o diabo como o nosso principal inimigo, e ele realmente é o inimigo das nossas almas. No entanto, nós vivemos coladinhos, juntinhos com um outro inimigo muito feroz, que é a nossa carne. A nossa carne tem desejo por pecado, pelas coisas desse mundo. Então, o prazer da carne está no mundo, mas nós temos que alimentar a nossa comunhão com Deus para que o Espírito esteja sempre mais forte que a carne. E isso não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos. Na vida dos nossos filhos, que são herança do Senhor. Então, assim, observar as oportunidades que a nossa rotina nos traz para introduzir a palavra do Senhor é importante, para formar um caráter firme em Deus. Lógico que, como meu esposo pontuou no começo, essas são coisas, esses pontos: congregar, orar,
palavra, louvor, rotinas do dia a dia, isso funciona para nós. Cada lar é de um jeito, cada casa é de um jeito. E aí o que acontece? É muito importante nós pontuarmos algumas coisas. Coisas importantes. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós estamos em constante processo de aperfeiçoamento, de aprendizagem. E a gente erra, assim, como pai, como mãe, como servos, nós também pecamos. E isso é uma realidade, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de que nós também temos falhas, para que também busquemos em Deus o aperfeiçoamento que Ele requer de nós. Essa questão de ser sincero com os nossos filhos, uma vez eu levei meu filho para o trabalho e lá teve uma situação meio complicada lá entre eu e um outro colega e meu filho presenciou aquilo, mais a minha filha. Eu levei os dois nesse dia. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para os dois: o que vocês viram no trabalho não é algo bom. Aquilo ali aconteceu, mas de forma alguma vocês podem ter... Não entendi, desculpa. O desentendimento. Houve um desentendimento lá, e aí nós começamos a falar algumas coisas, e eu falei para os meus filhos: nós temos que agir da forma correta diante de Deus. Então, não é aquilo que nós estamos vivendo num mundo tão difícil, tão complicado, com tantos ensinamentos contrários, nós temos que mostrar para eles que a nossa posição como cristãos tem que ser uma posição diferente. Um dia, e até corrigindo um pouquinho, no ponto que eu falei assim, eu não assisto TV lá em casa. Quando eu falo que eu não assisto, eu assisto pouco, muito pouco, mas eu assisto sim. E um dia eu fui assistir um filme com os nossos filhos, o filme falava sobre a questão do Êxodo, né, onde Moisés estava saindo ali da sarça ardente, e toda aquela história ali com Faraó, e aí, desde a sarça ardente já havia distorção da palavra de Deus, incoerência, e eu, sem falar nada, sem a minha esposa falar nada, a Eloá falava assim: nada a ver, isso aí não está nem na Bíblia. Aí o André falava também. Aí, pastor Cícero, em homenagem ao senhor, a gente falava assim: viajou na maionese. Viajou na maionese, porque não tinha lógica. Então, assim, quando nós estamos assistindo filmes ou qualquer outra coisa, irmãos, na hora a gente já sabe que não provém de Deus. Hoje, a pastora Adriana, conversando com o pastor Gedeon Júnior, a pastora Adriana falou o seguinte, que até mesmo na escola, as crianças já conseguem se posicionar. Então, na escola, quando tem algo que foge da palavra de Deus, as crianças, naturalmente, já se posicionam. Então, lá em casa mesmo, a gente não tem problema com isso. Quando tem Halloween, por exemplo, o André já sabe que não participa, já se posiciona. Quando tem festa junina, né? Aí lá já se posiciona, já fala: ó, tia, eu não vou participar porque eu sou cristã. Ó, eu não vou participar porque eu sou cristão. Então, isso é muito tranquilo para a gente. Então, irmãos, um outro ponto aqui para a gente finalizar, porque já está chegando no final, já 9h10. Nós já vamos finalizar agora. É ter a sensibilidade. A minha esposa vai tocar nesse ponto agora, para a gente já partir para o final. Irmãos, antes de falarmos de sermos sensíveis, eu quero falar sobre sermos acessíveis aos nossos filhos. Como assim acessíveis? Muitas vezes eu vou falar com a visão que eu tinha quando eu era criança. Eu olhava para o meu pai, para a minha mãe, e eu via neles a figura de pessoas infalíveis, de pessoas que não sentiam dor, que não tinham medo, de pessoas que não fracassavam, de pessoas que não erravam. E, normalmente, os filhos veem os pais assim, pessoas fortes, pessoas decididas, que comandam a sua própria vida. E, até certo ponto, isso é bom para que eles se sintam seguros, para que eles se sintam amparados, para que eles se vejam protegidos no mundo em que eles estão.
Mas é muito importante nós mostrarmos para os nossos filhos que os mesmos medos que eles têm como criança, como adolescentes, nós também já tivemos. É muito importante nós mostrarmos para eles que as mesmas dúvidas do que poderia ser feito ou não, que as mesmas incertezas que eles tinham, que eles têm como adolescentes, como criança, como jovens, nós que hoje somos adultos, também já tivemos. Então, que a gente entende o momento pelo qual eles estão passando. Porque, independente da situação, às vezes a gente olha, né, diante das nossas limitações, dos problemas que nós temos diariamente, às vezes a gente ouve um conflito de um filho, e aquilo parece tão pequeno para a gente, que parece até algo insignificante, mas nós não podemos passar isso para eles, porque para eles, naquele momento, aquilo é algo importante. E se eu podo o meu filho de se abrir comigo, de conversar comigo, eu perco essa via de mão dupla que é necessário para que os filhos cresçam na presença do Senhor e com amizade com os pais. Eu não estou falando que os pais não podem ter autoridade sobre os filhos. Eles não só podem, como devem. Os filhos precisam entender que os pais não são amigos, que eles são pais responsáveis, mas que a amizade e a cumplicidade faz parte, sim, do relacionamento entre pais e filhos. Então, é preciso que os meus filhos entendam que eles têm acesso livre a mim. E que, independente do que eles venham me contar, eles não vão ser julgados, eles vão ser admoestados, eles vão ser instruídos, mas não julgados. Então, à medida com que eu trago os meus filhos para perto, fica mais fácil eu direcioná-los de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos ser acessíveis, irmãos. E ser sensíveis também. Sensíveis para entender o momento em que eles estão passando, para nos lembrarmos que nós também já fomos crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovens, já erramos e muito, e ainda hoje nós cometemos erros, nós pecamos. Olharmos para os nossos filhos com um olhar de compaixão, de misericórdia. Às vezes a gente consegue ter esse olhar com o filho do outro, com o coleguinha da escola, mas a gente não consegue enxergar os nossos filhos com a mesma necessidade de cuidado, de zelo, de carinho, de compaixão. Então, os nossos filhos precisam entender, nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o momento pelo qual eles estão passando, de identificar as peculiaridades de cada filho. Eles são únicos. A Eloá nunca vai ser igual ao André, e o André nunca vai ser igual a Eloá. O André tem pontos fortes e fracos, a Eloá pontos fortes e fracos, mas todos eles podem ser aperfeiçoados em todas as áreas da vida, principalmente dentro da igreja. E se nós somos pais sensíveis e acessíveis, a gente consegue identificar esses pontos únicos de cada filho e nós conseguimos ajudá-los a desenvolver o seu melhor em todas as áreas da vida, principalmente espiritualmente falando. Os nossos filhos precisam ver em nós autoridade, irmãos, algo conquistado, algo cultivado. Eles precisam olhar para nós com respeito e não com medo. Porque a autoridade é diferente de autoritarismo. Então, assim, essa é a sensibilidade, a acessibilidade que nós precisamos ter para ter um relacionamento sadio com os nossos filhos, onde eles têm a liberdade de compartilhar sentimentos, medos, sonhos, planos, e de ouvir aquilo que nós, como pais, temos a dizer, mesmo que seja algo duro. Porque existem momentos que nós precisamos, sim, corrigir, até com vara, se necessário, para direcioná-los de acordo com a palavra. E aí, irmãos, para encerrar, tem uma frase aqui muito importante que eu quero ler. Planta no coração e na mente deles que eles são únicos, preciosos e foram feitos para a glória do Senhor e têm um propósito específico. Então, o que nós estamos proporcionando para cada pai e para cada mãe? O momento de aprender como cuidar do seu filho, ensinar o seu filho. Hoje, a pastora Adriana colocou 101 ideias criativas para culto doméstico. Como nós aprendemos, irmãos?
o que nós estamos aprendendo durante essa semana, nós vamos com certeza aplicar ao André e aplicar a Eloá. Vai vir muito mais aí ensinamento essa semana. Segunda-feira mesmo vai ter uma entrevista no que diz respeito aos adolescentes. Eu tenho um adolescente em casa, é claro que eu vou estar assistindo essa entrevista com a pastora Selma. E aí o pastor Gideon Júnior, durante toda a semana, vai estar passando entrevista com jovens, pastor dos jovens, pastores dos homens, e nós vamos aprender muito mais. Agora, você que perdeu por algum motivo, você vai entrar no nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, você vai entrar na playlist Cultos Domésticos. Cultos Domésticos, tem uma playlist lá, mês especial de evangelismo, e lá você vai ter todos os estudos. Se você por acaso perdeu, entre e assista, e aprenda e divulgue. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que não é fácil. Ser pai não é fácil. Ser mãe também não é fácil. A proposta que o mundo oferece, a proposta que o mundo tem, o diabo diz a palavra do Senhor que é o príncipe deste mundo, e ele está tentando de todas as formas cercar os nossos filhos. Os nossos filhos são preciosos para o Senhor. Então não é fácil, mas nós temos uma missão. Nós temos uma missão de cuidar desses filhos, entregá-los ao Senhor. Como eu preguei na quinta-feira, o estudo de ontem, né? Na quinta-feira, Eliseu foi entregue nas mãos do profeta Elias. Safate entregou Eliseu na mão do profeta Elias. E quando Elias foi levado aos céus, Eliseu assume como grande profeta de Israel. Safate sabia que iria ensinar os preceitos para Eliseu, mas sabia perfeitamente que Eliseu ia fazer a obra do Senhor, que Eliseu ia ter vários desafios, mas Eliseu foi instruído, pelo menos é o que eu creio, não tem como crer de outra forma. Eliseu foi instruído por Safate, que foi um grande homem de Deus, que era inclusive servo do profeta Elias, e ele conseguiu inculcar na cabeça de Eliseu a palavra de Deus. E Eliseu foi quem, irmãos? O grande profeta do Senhor, o homem que substituiu Elias. Então, quando eu ensino o André nos caminhos do Senhor, quando eu ensino a Eloá nos caminhos do Senhor, eu quero dizer o seguinte: eu estou preparando os meus filhos para a glória de Deus, para ser diferente, para fazer a obra do Senhor, para dizer não a tudo aquilo que o diabo tem oferecido, e eles vão dizer: não, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu conheço, né? Não é assim que eu conheci, eu li a palavra, eu entendi, e não é dessa forma que eu vou proceder. E vai ter coragem de olhar na cara do diabo e dizer: não, eu sirvo a Deus, o meu propósito é o do Senhor, e isso é muito importante. Mas para isso, você tem que trazer seus filhos para a igreja, seus filhos têm que congregar. Para isso, você tem que orar com seus filhos têm que orar. Para isso, tem que ter a leitura da palavra, seus filhos têm que ler, aprender a palavra de Deus, e depois observar o que está vendo, observar o que está assistindo, observar o que está falando, qual é o comportamento quando chega da escola, se está estranho, senta, conversa, e assim nós vamos caminhando. A Eloá completa na próxima terça-feira 8 anos, o André tem 12 anos, e aí nós estamos com essa grande missão. E eu espero, irmãos, que de alguma forma você tenha aprendido essa noite sobre essa questão da criação dos filhos na presença do Senhor. Eu vou passar para minha esposa para fazer aí das últimas palavras, e logo após vamos estar encerrando esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, o meu desejo, o desejo do meu coração que fica nesta noite é que possamos olhar para os nossos filhos com o mesmo cuidado, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia que nós, pais, queremos que o Senhor olhe para nós. Que possamos enxergar nos nossos filhos
a mesma preciosidade que queremos que o Senhor enxergue em nós. Entendem? Então, que o Senhor nos abençoe nessa missão. Como eu disse no começo, nós estamos longe da perfeição, irmãos. Nós estamos num processo de aprendizagem constante, aperfeiçoamento constante. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor os ajude a prosseguir para o alvo, levando conosco os nossos maiores presentes que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, por esse estudo, e que o Senhor venha nos abençoar, que o Espírito Santo nos capacite para cuidarmos da herança que o Senhor nos entregou, os nossos filhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui falando da Tua palavra. Eu glorifico e exalto o Teu santo nome, porque Tu és santo, Tu és bom e não há outro além de Ti. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus filhos. Eu te agradeço por todos os irmãos, ó Pai, que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, ensina-nos segundo a Tua vontade, a ensinarmos os nossos filhos na Tua palavra, a levarmos, Senhor, os nossos filhos à comunhão contigo. Senhor, direciona-nos, porque através do Teu direcionamento é que nós vamos conseguir direcionar os nossos filhos para o alvo, que és Tu, Cristo Jesus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de ser mãe de 2 crianças maravilhosas. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor concedeu aos meus irmãos de também serem pais e mães. E te peço, Senhor, vem conosco nesta jornada. Vem nos direcionando, nos ensinando, nos impulsionando, nos dando discernimento, Senhor, sobre todas as coisas, para que os nossos filhos possam prosseguir avantes para o alvo, para que naquele grande dia, Senhor, nós possamos entregá-los em Tuas mãos e entregá-los para a glória do Teu nome, para que eles sejam aqui nessa terra, Senhor, segundo o Teu coração, para que eles levem a Tua palavra e o Teu amor, Senhor, a todos os corações que estiverem perto deles. Senhor, guarda a mente, guarda o coração, guarda os passos e que eles tenham prazer na Tua obra. Ensina-nos, Senhor, a ser segundo o Teu coração, voltados para a Tua vontade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a minha esposa acabou de orar, mas eu gostaria de chamar, se por possível, o pastor Cícero para orar por nós. Tanto André e Eloá vêm aqui à frente, e depois o pastor Cícero já encerra com as bênçãos apostólicas, com a bênção apostólica, amém? E está aqui o André, para quem não conhece, né, irmãos, que o pessoal lá aí da live, esse é o André, o meu primogênito, aqui está a minha caçulinha, Eloá. Então, pediu o pastor Cícero para orar por nós, e logo após o pastor Cícero vai estar dando a bênção apostólica e encerrando em nome de Jesus. Só um minutinho, o pastor Cícero é um grande amigo, viu, irmãos? Grande amigo, vai lá em casa e é uma bênção lá em nome de Jesus. Graças a Deus, né? É muito bom podermos ver famílias que estão caminhando juntos e principalmente procurando agradar a Deus e ser instrumentos na mão de Deus como luz a brilhar no meio de trevas. Foi um prazer estar ouvindo os irmãos, né? Uma alegria. Mas eu gostei do viajou na maionese, viu? Viajou na maionese. Querido Deus e Pai, eu quero glorificar, quero exaltar ao Teu santo nome, pela vida do pastor Hebe, da pastora Elidiane, também pela vida do André, da Eloá. E, Senhor, como é gostoso, como é bom nós podermos ver estas crianças, Senhor, com o coração na Tua obra, com o coração na Tua palavra, com um coração voltado, Senhor, a Te agradar. Continua, Senhor, com a ação e a unção do Teu Espírito sobre a vida deles. Guarda-os sob Tua proteção divina, guia os passos dessa família, Senhor. Realiza o bom desejo do coração deles, que Tu possas proporcionar, Senhor, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do ministério que Tu tens concedido a eles.
Proporciona, Senhor, meios, maneiras, recursos, e assim também, Pai amado, que a unção do Teu Espírito seja derramado continuamente sobre a vida deles. Te agradecemos por este momento do compartilhamento devocional familiar, que é uma coisa tão preciosa e tão importante para a vida da família neste mundo. Nós te louvamos, que as pessoas que ouvirem, elas possam, Senhor, abstrair lições e colocar em prática nos seus lares. Nós somos gratos a Ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, habite e reine em cada coração, hoje e sempre. Amém. Amém.